Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Rafe e é isso mesmo que vocês viram na thumb. Será que a IA do Canva conseguiu finalmente mostrar pra gente como que é o rosto de Deus, como que Deus é, como que são os anjos, como são os demônios e melhor, o que tem depois da vida? Vamos descobrir tudo isso depois da vinheta. Bom pessoal, assim como os vídeos anteriores, eu quero deixar claro que aqui a gente não vai trazer nenhuma questão de opinião pessoal. A gente está conversando com o IAs e trazendo a forma como as IAs interpretam isso. Não que isso seja o certo, ou pior, né? Não que isso tenha algum tipo de embasamento científico. É totalmente a forma como a IA interpreta as coisas que a gente passa para elas. Claro que com o avanço da inteligência artificial nos últimos anos, a gente tem conseguido fazer coisas incríveis. E uma das ferramentas que eu achei bem bacana para a gente trazer aqui nos vídeos é a IA aqui do Canva, afinal é uma ferramenta que eu utilizo muito. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre como o Canva, ou melhor, sobre como a IA do Canva vê, né, algumas perguntas ou alguns cenários, né, de questionamentos. Eu vou começar pedindo aqui para ele me trazer como seria Deus, como a inteligência artificial que está trabalhando nisso interpreta Deus. Bom, então ele trouxe aqui algumas imagens. Eu vou abrir essas imagens para que a gente possa analisar no detalhe, tá? Então, estou abrindo elas aqui. Essas foram as 4 imagens que a IA trouxe aqui para a gente. Eu vou fechar aqui e vou abrir essas imagens para a gente poder analisar um pouquinho de cada imagem, né? O que está sendo retratado em cada uma delas e falar um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, a gente tem essa imagem, onde mostra um pouquinho ali como a IA interpreta Deus, né? Pode perceber que Deus ali ele é sempre muito retratado, né, como cabelos brancos, né, como se fosse alguém mais ancião. Então é exatamente como a IA entende que seria Deus, certo? Aqui numa segunda imagem a gente tem um Deus muito parecido ali com o cristianismo, até parecido um pouco com Jesus Cristo, como Jesus Cristo é relatado dentro do cristianismo, né, mas sempre voltado para aquela questão de universo. Se a gente reparar ali nos detalhes, né, tanto na primeira imagem quanto na segunda, na primeira a gente tem uma questão ali com algumas flores, né, algo muito parecido, mais voltado para a natureza, e já na segunda imagem aqui, a gente tem algo muito voltado para a parte de universo. Então a gente pode ver um Deus ali flutuando no universo, como se ele realmente fosse ali, né, o criador do universo e todas as coisas girando ali ao redor dele e ao mesmo tempo tudo muito pequeno perto da grandeza de Deus. A gente pode olhar aqui que são semelhantes, eu não consigo, obviamente, declarar que são, mas parecem galáxias. Então, olha só como uma galáxia ficaria pequena perto de Deus, né? Então, ele retrata Deus como criador do universo, né? Como se fosse realmente o ser que criou tudo que a gente conhece. Já numa terceira imagem, ele já traz algo muito mais parecido com uma estátua e muitas vezes como é retratado Deus. Uma das coisas que eu reparei de primeiro é como Deus está no shape nessa imagem. Então, ele retrata também ali a questão do corpo, algo que é muito retratado ali na Grécia, né, onde a gente tinha ali estátuas sempre com pessoas muito másculas e tal. Então, me remete muito, né, a essa questão, né, da Grécia ali, de todas essas estátuas, né, de uma beleza corporal, digamos assim, certo? Então, já é ali um Deus mais parecido com uma estátua, uma forma de retratar como a gente conhece muito mais dentro de uma religião, por exemplo, né? Então tem essa diferenciação. E eu acho que a imagem mais curiosa de todas aqui para mim foi essa daqui, pois olha só como a IA interpretou Deus nessa imagem. Ela trouxe ali uma imagem, né, do céu, as nuvens, uma natureza, uma paisagem, né, uma parte de uma natureza normal. E isso é muito louco, porque realmente muitas pessoas acreditam que Deus é isso, Deus é natureza, Deus é o que a gente vive no dia a dia, somos nós, é a árvore que a gente passa por ela, é o chão que a gente pisa, é a água que a gente bebe, tudo é Deus. Então eu achei muito legal a forma como a IA trouxe aqui essa imagem, né, demonstrando como seria Deus a forma dela. São 4 formas bem diferentes, a gente pode ver aqui que uma basicamente não tem nada a ver com a outra, né? Então essa é a forma como a IA mostraria pra gente a forma como Deus. Óbvio que se eu perguntar mais uma vez, talvez ela traga resultados diferentes, tá? Mas eu tenho uma outra pergunta muito importante para fazer aqui para a inteligência artificial do Canva.
Então vamos lá. Agora que a gente já viu como a inteligência artificial do Canva interpreta Deus, e aí a gente pode ver que tem várias formas, acho que até para uma inteligência artificial é difícil entender um pouquinho como isso seria, a gente vai perguntar algo diferente. Como que a IA veria os anjos? Como que seria isso? Como que ela interpreta os anjos? Bom, então a IA já trouxe alguns resultados. Eu vou abrir aqui as imagens para que a gente possa analisar uma a uma. Tá? Então, a primeira imagem, ela traz aqui uma imagem de uma forma muito padrão de como a gente está acostumado a ver os anjos. Né? Ali é uma imagem muito mais de uma criança ou de uma adolescente, início de adolescência, com asas, né? Com uma espécie de coroa de flores ali. Né? Então, é muito parecido com o que a gente está acostumado a ver, né? Geralmente nos desenhos, nos filmes, até mesmo dentro de algumas igrejas. Na segunda imagem, a gente pode perceber que a IA interpreta anjos de uma forma muito parecida com os humanos. Então, a gente pode ver que tem algumas diferenciações entre uma imagem e outra. Né? Aqui, essa daqui já tem uma espécie de auréola, né? Como se tivesse ali num outro plano, digamos assim, em uma outra dimensão, mas é muito parecido, né? Também com asas e com essa personificação humana. Tá? Então, a gente tem um terceiro desenho, que é muito mais um desenho mesmo, né, voltado para as crianças. E aí também eu bato como na primeira pergunta, né, de como seria Deus na visão da IA. Aqui também tem algumas coisas que me remetem ao universo, né, como se não fosse somente essa questão de céu, inferno, mas que também estivesse interligado ao universo de alguma forma, né? E por último, a gente tem uma imagem de uma mulher flutuando ali no céu que a gente conhece, a forma, acho que eu diria, mais padrão de como a gente entende os anjos, né? Nas nuvens, voando ali aos céus e tudo isso. Tá? Então, essas são as 4 formas como a IA interpretou, né, aqui a pergunta de como seriam os verdadeiros anjos. Bom, vamos tentar entender agora como que a IA enxerga os demônios, como que seriam os demônios para uma IA. Bom, então eu já peguei aqui as 4 imagens de como a IA interpreta, né, aqui a visão da IA de um demônio, e ela já traz essa imagem totalmente assustadora aqui, né? E lembrando também que esse demônio também tá no shape, né? Acho que só eu aqui que não tô no shape, mas brincadeiras à parte, a forma como ela trouxe aqui a representação de demônio é bem assustadora, né? Então a gente pode ver que tem a questão do fogo ali, né, saindo do chão, então muito parecido com o inferno que a gente tá acostumado a ver aí, né, sendo retratado em livros, em filmes, em todas as outras questões, até mesmo dentro de religiões, né? Então é bem assustadora a imagem mesmo, é um demônio com chifres, olhos vermelhos. Eu acho que é a forma como eu imaginaria mesmo ser um demônio, tá? É a forma mais padrão de todas. Com uma outra imagem, ela já traz um demônio mais, eu diria, parecido com uma questão mais mística ali, né? Até porque acho que tem mais detalhes também, então eu diria que tem uma questão mais voltada ali. A gente tem as abóboras do Halloween, então isso me remeteu de alguma forma mais voltada para a forma humana em si. Né, um demônio mais humano, digamos assim. Para falar a verdade, olhando para essa imagem, me remete muito que na transformação ele fica assim, mas que parece que ele anda de dia no meio da gente como pessoa normal. Né? Então essa é a forma, uma das outras formas como ela interpretou. Temos também aqui essa outra imagem que me remeteu muito às religiões luciferianas, né? Como se ele tivesse várias criaturas ali, né, à sua disposição. Né? Isso ficou também bem assustador, né? Acho que até mais assustador do que essa segunda imagem aqui. Essa daqui, para mim, me passa um ar mais sério de como seria o demônio, né? Eu poderia descrever dessa forma. Essa daqui foi uma forma mais séria de como esse demônio é retratado. E nessa última imagem, já aquele demônio que me passa uma sensação de brincalhão, de que gosta de fazer travessuras. A gente pode ver que o cenário onde ele está e a forma como ele é representado é muito mais tranquila do que as outras, né? Então a gente consegue perceber aqui que tem ali um cenário mais bonito, com flores, com um local mais bonito. Não que isso tire, né, a personificação do que ele realmente é, mas que parece ser algo mais leve do que realmente as outras imagens aqui que ela trouxe pra gente. Bom, e para finalizar, a gente vai tentar entender como a IA interpreta o que tem depois da nossa vida. Então vamos lá? Bom, a primeira imagem que a gente tem aqui é essa daqui. É uma forma bem semelhante, eu acredito, com o que a gente imagina, né? Mostra um pouco da passagem, como se a gente estivesse
a caminho desse novo mundo, desse novo local, né, de como seria a nossa passagem, né, da vida que a gente tem e de como seria esse momento depois, né, até a gente chegar para onde a gente iria. A gente tem essa outra imagem, né, que seria muito parecido com um paraíso, né? A gente tem aqui uma natureza, uma floresta, muito parecida com uma floresta, mas tem algumas bolas brilhantes ali que me fazem remeter como se eu estivesse realmente num paraíso ali, eu diria o Jardim do Éden, algo do tipo muito parecido. Já nessa outra imagem, a gente tem um caminho através das nuvens ali, como se fosse um lugar, um paraíso também, mas de forma diferente, né? Ali retratado como um vale e um caminho até você chegar na luz, imaginando, né, que seria um caminho até a luz em si. Bom, por último a gente tem essa imagem aqui, que ela é totalmente diferente das outras imagens, eu diria, né? Ela tem um rosto ali enorme, né? A gente consegue ver a referência de uma pessoa relacionada a esse rosto, né? Que pode ser interpretado como o rosto de Deus ou como o rosto de um guardião, né? A gente pode ver que aparentemente você precisa passar por isso para poder chegar ali aos céus, né? Onde se abre ali, são nuvens escuras, né? E aí você tem uma luz vindo de cima. Então, não sei, me pareceu mais uma questão voltada para um possível purgatório, não sei, onde você teria que conversar com esse ser, falar sobre sua vida, entender qual que seria o seu próximo destino, para onde você iria, né? Então, seria mais ou menos isso. Olha, eu posso falar que de todas aqui, o que mais me surpreendeu foi de como ela vê Deus, né, trazendo aquela natureza, porque muitas vezes a gente está tão pensando que Deus é um ser ou algo, e ela me trazer a natureza, me trazer um lago normal, né, uma imagem normal, como se eu tivesse tirado a foto mesmo de uma paisagem ou algo do tipo, me surpreendeu bastante. Afinal, quando eu penso em Deus, muitas vezes no meu dia a dia, não é a forma primeira que vem à minha cabeça. Eu acho que por natureza a gente acaba pensando em um ser ou algo do tipo. Bom, e aqui a gente finaliza então o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like bem grandão para que o YouTube possa indicar sempre conteúdos como esse para você. Muito obrigado, valeu e fui!